Você, corintiano, corintiana, amante do futebol em geral, tudo bem? Sou o Rodrigo, você está no Corinthians Tático e no podcast Irmão, pra gente falar hoje do nosso próximo adversário, do que o Corinthians pode fazer contra o Vasco. Pois é, o Vasco, que não vem bem na temporada, na verdade chegou à final do Carioca, mas não fez frente ao Flamengo, perdeu os dois jogos. E vem com muitas dificuldades aí de escalação de time, de administração. Tem muita gente que fala que o atual presidente assumiu o cargo por um golpe. Reclamam também muito bastante do Farias, do diretor de futebol, que tem empresaria jogadores, que do PC Guzmão, que também é um dos cabeças lá. Enfim, o time tá uma zona. Demitiu o Alberto Valentim recentemente e o atual treinador reserva, né, o interino, o Marcos Valadares, está a 3 jogos no clube. Esse vai ser o quarto contra o Corinthians. Até porque o Vasco não consegue arranjar treinador. Tentou o Jorge Jesus estrangeiro, tentou o Dunga agora mais recentemente, tentou algumas outras opções, não deu certo. E agora parece que está partindo por Thiago Largue, ex-Atlético Mineiro, mas essa é uma outra história. O que importa é que é o Marcos Valadares que vai dirigir contra o nosso todo-poderoso Timão. E o que o Vasco pode apresentar de diferente? Até porque o Vasco vendeu o mando do jogo pro Rony. Rony, aquele atacante, Fluminense e tal, jogou na seleção. Hoje ele empresaria esse tipo de questão aí de venda de mando de jogos para estádios Brasil afora. E ele negociou esse jogo do Vasco para Manaus. Então o Corinthians vai jogar para Manaus, o Vasco já está em Manaus também. Até teve uma confusão, porque o Pikachu deu um soco com um torcedor lá, enfim. Na recepção, que teve protesto, tanto que o clima tá feio lá. O Vasco também foi eliminado da Copa do Brasil pelo Santos e perdeu de 4-1 do Atlético Paranaense na primeira rodada do Brasileiro. Na última rodada, ele também foi derrotado em casa, em São Januário, por 2-1 para o Atlético Mineiro, que também não vem bem das pernas. E do ponto de vista tático. Bom, o Marcos Valadares, quando assumiu a equipe, ele já implantou uma mudança de esquema contra o Santos. Colocou o time no 4-3-3, bem ofensivo, com o Max Lopes voltando ao time, com o Marrone enfiado, com o Pikachu de meia, que é lateral direito. Jogando de meia, porque ele é o jogador tecnicamente mais resultado do time, que não sei o que, ele justificou isso e foi contra o Santos, jogou bem, mas tomou um gol, foi 2-1, já tinha perdido de 2 na Vila, a vaca já tinha ido pro brejo, né? Mas houve uma recepção positiva da torcida, parecia que o Vasco, pô, quem sabe no Brasileiro, possa fazer alguma coisa. Na estreia, na Arena da Baixada, tomou de 4-1 do Atlético Paranaense, né? O time jogou muito mal, muito apático. O treinador tentou colocar o esquema com 3 zagueiros lá, com o Erley, com o Castan, com o Ricardo. Não deu certo, o time não virou. Tomou um vareio e não viu a cor da bola. Perdeu muito meio campo. Os alas são fundamentais, que ele tentou o Claudio Wink, né, numa ala e o Henrique na outra, não deram conta. E no esquema 3 zagueiros, se o alas não jogarem, não adianta, o time morre, né? Até porque perde série de bola. E ele mudou de novo o esquema, do 4-3-3 pro 3-5-2 e agora pro 4-1-4-1, né, o 4-2-3-1, como queiram, no último jogo contra o Atlético Mineiro, que também não deu certo, e o Pikachu foi jogar de ponta direita, nem de lateral, nem de meia, foi pra ponta direita. E aí, desse jogo que eu vou tomar como base que ele pode escalar contra o Corinthians. Como é um campo neutro, torcida dividida, eu acho que ele vai continuar com o esquema de 4-2-3-1, porque o problema desse esquema é que defensivamente ele deu certo. Eles conseguiram anular bem o Ricardo Oliveira. Vou passar aí os melhores momentos do jogo ao fundo, alguns lances, para você entender melhor o que eu estou falando. Mas fato é que o Vasco não conseguiu impedir as ações em geral não conseguiu criar ações, melhor dizendo, contra o Atlético Mineiro. Então faltou ofensividade, faltou aquele treino. Vale dizer que o Vasco está com os mesmos problemas que o Corinthians tem de calendário, jogando toda hora, pouca folga, chegou nas finais lá do campeonato do estadual deles também. O treinador só teve no máximo 3 dias para trabalhar de jogo pro outro, complica qualquer sistema, né? O futebol brasileiro ele tem muito essa acepção. Enfim, eu acho que o Vasco vem a campo contra o Corinthians com Sidão no gol. Sim, Sidão, velho Sidão, fazendo a sua estreia em São Paulo. Vocês conhecem, é um goleiro muito mediano, que tem até uma boa saída com os pés, pega bem pênalti, mas debaixo das traves, com a bola rolando, meu amigo, desde a época do Botafogo não agrada a ninguém. No São Paulo foi o desastre que foi, né? Na lateral direita deve jogar ainda o Claudio Wink. Ele que é um jogador que vem muito contestado pela torcida, mas tomou o lugar do Rafael Galhardo já há algum tempo, quando o Rafael Galhardo estava no Vasco. É o que tem que o Vasco vai jogar para hoje. Eu acompanho muito o canal chamado Sobre Vasco, de um torcedor também que faz tipo de análise sobre o time, e ele é desgostoso com o cara, pelo visto o cara não é bom mesmo. Castanho está machucado, deve se jogar sábado.
Então a dupla zaga deve ser Ricardo e o Erler, que não tem individualmente jogado tão mal assim, mas o sistema defensivo tem deixado muito a desejar. Como eu disse, melhorou na última partida contra o Galo. E aí, quem sabe, pode ser que eles consigam anular o Bocelli. A gente tem que ficar atento a isso, a não deixar o Bocelli isolado como o Max Lopes, como o Ricardo Oliveira ficou. O Max Lopes também, mas outra história, no jogo passado. Tá bom? Mas já já o Pão monta a prancheta e a gente vai estudar melhor isso. Lateral esquerdo, o Henrique, que é um dos melhores jogadores do time até agora. É um cara meio nota 6, segundo a própria do Vasco disse. Então eu acompanhei os comentários lá desse canal que eu disse. É um cara que é um dos poucos que não perde a cabeça dele no time. E aí, volante, Felipe Bastos jogou o último jogo, mas ele não é titular do Corinthians, ele não é titular do time efetivamente, né? Tomou essa vaga agora, a questão está muito confusa. E provavelmente ele deve colocar o Raul no lugar dele, porque o Felipe não vai jogar. Ele tem contato com o Corinthians, não pode atuar contra o time que detém seus direitos ainda. Deve jogar o Raul, que é um cara muito contestado para a torcida. Ele, desde que veio do Ceará para o Vasco há 2 anos atrás, nunca conseguiu se firmar. Mas é a opção mais viável se o Valadares não está surpreendendo. Lembrando que isso é uma prévia, mas é o que dá para tentar. Porque todo jogo o Valadares não deu escalação. Ele está tentando achar o time ainda, ok? Mas é você ficar pelo menos por dentro do universo do nosso adversário. Correto? O meia, o principal armador, deve ser o William Sassi. Que tinha dificuldade para ser titular até do Curitiba na Série B, e agora é titular do Vasco. Então é uma reclamação que os vascaínos têm. É um meia de pouca articulação, pouca criatividade, é mais correria. Não é um cara que vai distribuir bola, enfim. Talvez ele jogue até um pouco mais recuado, mas a princípio é um cara que não é tão difícil de marcar, assim, não precisa de uma marcação especial. Claro, todo jogador profissional merece respeito, mas vocês entenderam o meu ponto, né? Talvez jogando do lado dele, se for uma opção mais ofensiva, jogue ao Bruno César, se o Bruno César estiver recuperado, estiver bem fisicamente, que é improvável, mas é um cara que a gente já conhece bem, de bom chute, de bom passe. A forma dele tá uma porcaria, mas é um cara que tem talento no pé, e de repente a bola dele cai no pé, ele enfia direito pro Max Lopes, ou abre legal pra um ponta, danou-se, né? E os pontas, né? Iago Pikachu pela direita, se ele não jogar de meia, se ele não jogar de lateral. É difícil prever, como eu disse, mas o Pikachu de lateral você já conhece. Agora ele de ponta, ele ficou meio perdido no último jogo. Ele não conseguiu tabelar com o Max Lopes. Quando tabelou a zaga do Atlético Mineiro, tirou com facilidade. É um jogador de talento, jogador bom, mas que fora da posição dele não tem rendido. Já socou o cara aí quando chegou no aeroporto. Não sei se ele vai ser suspenso pela diretoria do Vasco da partida, né? Pode ser que role uma coisa dessas. Mas ele talvez, com conversa, o Valadares tenha corrigido isso para esse jogo. E ele feche mais para dentro. Principalmente quando o outro ponta, o Marrone, pegar a bola na esquerda e fechar pelo meio para ajudar o Max Lopes ali, não deixar o time tão isolado, né? Como vocês assim, puderam perceber nas imagens aí que eu exibi a fundo. Na ponta esquerda falei é o Marrone, é o menino da base, é um pessoal que o Vasco bota muita fé e tal, tem até feito os golzinhos aí, tem ajudado o time. É um cara de muito voluntarioso, que marca bem, que recompõe e tal, mas que tá faltando ali, vamos dizer assim, mais efetividade nas ações, de ele ser mais decisivo, Você vê que ele tem velocidade, tem talento com o pé, mas falta aquela maturidade, tempo de bola para ser um ponta de fato infernal, né? Ele ainda vai desenvolver muito e não tá no ambiente melhor para isso agora, né? Mas é um cara, claro, que o Michel, que deve jogar na lateral direita do Corinthians, tem que ter cuidado. Centroavante Max Lopes, dispensa maiores apresentações, é um cara que sabe fazer gol, cara experiente, que catimba, que segura a bola no meio, que se não jogar isolado igual no último jogo, beleza, vai levar perigo, é um cara que vai encher o saco. Agora, se o pessoal deixar ele igual o Tom Hanks ficou lá no Náufrago, não tem muito o que fazer, né? Ele não é um craque, ele é um bom centroavante, mas não é um craque. E agora eu vou exibir para vocês algumas situações que pode acontecer na partida com a prancheta tática. Bom, vamos imaginar da seguinte maneira, que esse campo aqui é o campo de ataque do Vasco, esse aqui é o caso, tá? Eu vou montar com vocês ponto a ponto para entender melhor. Então, esse é a camisa 9 vermelha aqui, é o Maxi Lopes, centroavante dos caras. Jogaremos muito provavelmente com o Manuel e Pedro Henrique. O Manuel vai encostar no Max, porque é um jogador mais forte, é um cara mais acostumado ao duelo centroavante. Aí temos aqui Carlos Augusto e o Michel Macedo. O Fagner não viajou para esse jogo. Na ponta esquerda do Vasco, o Marrone. Na direita, o Pikachu. E vamos por aqui os nossos volantes, claro. O 5, o Ralf. O 8,
deve ser o Ramiro um pouco mais adiantado. Mas como o Corinthians vai estar se defendendo, o Ramiro vai estar aqui recompondo, ok? Camisa 10 do Vasco, vão trabalhar que seja o William Sasso ou o Bruno César. Ele vai estar com a bola no meio campo. E aí é que começa o negócio. Vamos lá. Tanto o volante Raul, tanto quanto aqui o camisa 8, que pode ser o Mineiro ou pode ser o William Sasso, como supôs, o William Sasso de meio, eles têm uma transição forte do meio para o ataque. Mas o que acontece, os pontas do Vasco jogavam muitos abertos. Eu mostrei mais de uma vez aquele lance lá do Marrone pegando a bola pela ponta esquerda, indo embora sozinho com o Max lá no meio. Ele foi obrigado a bater cruzado porque não tinha quem acompanhasse. Então o Bruno vai seguir essa bola aqui para um dos pontas. Os volantes até podem ter estado a passar, mas aí vai pesar a questão física, que o Corinthians também tem, mas o Vasco tá da mesma forma. Os laterais também não estão passando. Você pega aqui o lateral direito, o Wink, e o esquerdo, o Henrique. Eles estão se preocupando mais em proteger a defesa do que qualquer coisa, encarregar os pontas de atacarem. Mas, seja quem for, o ponta vai bater com o nosso lateral. Os nossos laterais normalmente não deixam espaço laterais, isso Corinthians tem acertado muito bem. E aí, isolando ainda mais o Marcos. O Ralf vai cuidar do meio armador. O Ramiro vai pegar quem transitar. Nossos pontas, aqui o 7, representado pelo Pedrinho, ou quem jogar, deve ser poupado até. E o Cleison aqui na esquerda. Combatem também. E aí, quando o Corinthians está recomposto, o Vasco, jogando isoladamente, não consegue trabalhar essa bola. Fica aqui o Marrone, ou então até mesmo, que seja aqui então, o Pikachu isolados, marcado em dobro. Os volantes até podem se aproximar, mas se aproximam. O meia, seja o Sá, seja o César, não se movimenta muito. E aí fica esse isolamento. E com o sistema defensivo sólido que o Corinthians tem, melhor inclusive que o do Atlético Mineiro, o Corinthians pode neutralizar as bolas aí, mesmo trocando algumas peças. É nisso que a gente pode ganhar o jogo. Agora a gente vai aqui simular uma ação ofensiva do Timão. Deixa eu só reorganizar aqui. Bom, vamos montar para vocês aqui o sistema defensivo do Vasco. Então aqui o Ricardo, o zagueiro, vai jogar ao lado dele provavelmente o Erley, que são dois zagueiros lentos, mas que tem alguma força, alguma técnica, porém nada demais, né? O lateral esquerdo, como eu já citei, vai ser o Henrique, então vamos pôr ele aqui. O lateral direito, o Claudio Wink, certo, do Vasco. Claro, lembrando que eles estão recuados assim porque a gente está simulando uma situação de ataque do Corinthians, tá ok? Tanto que eu vou colocar aqui o Cleison, desculpa, Cleison aqui na ponta esquerda em cima do Wink, Cleison com a 11, e na ponta direita o Pedrinho, certo? Isso imaginando quando o Corinthians estiver trançando a bola pelo meio com o meia. Talvez o Sornosa seja poupado, jogue o Jadson, talvez ele surpreenda com o Regis, a gente não sabe ainda, tá bom? Mas vamos entender que é o meia com a bola aqui. O que importa agora é isso. O Ramiro vai procurar alguns dos espaços para transitar. Vou escolher aqui pela esquerda, tá bom? Deixar o 8 dele aqui bonitinho. Normalmente o Ralf ele fica atrás aqui, se tiver alguma brecha para ele avançar ele vai, mas é muito raro isso acontecer, certo? Nosso lateral direito é o Michel Macedo. Ele não desce muito o Michel, né? O Michel ele costuma mais ir até o 3/4 do campo, que é mais ou menos essa região aqui, e cruzar a bola na área. Tá bom? Então não espere que o Michel faça o que o Fagner faz, né? Poucos fazem o que o Fagner faz. Bocelli. Então o Bocelli vai sair mais da área para encostar aqui no centroavante. E aí que ele pode confundir. Tanto o Erler quanto o Ricardo têm dificuldade nesse tipo de situação. O Ricardo Oliveira, no jogo passado, ficou muito isolado na frente e ele conseguiu ser contido pelo Erley e pelo Ricardo, do zagueiro. O sistema defesa do Vasco deu conta dele, não foi esse o problema. Mas o Bocelli que se movimenta mais e dá espaço para os pontas, pode ser que o Corinthians, numa dessas, ganhe o jogo. Vou recuperar aqui com os volantes, ó, vou pôr aqui o que pode ser o Mineiro e aqui o que pode ser o Raul, por exemplo. Então, Corinthians atacando, defesa do Vasco recomposta, Bocelli sai da área, um dos zagueiros acompanha, porque o Vasco não é tão organizado nesse sentido, e aí cabe ao Ramiro aproveitar o espaço e infiltrar aqui, e aí o Raul pode acompanhar ou não, seja o Raul seja o Mineiro, e os pontas fechando.
E aí pode ser que o nosso 10, seja o Jason Sornosa, meta essa bola aqui nesse espaço vazio. Espaço vazio. Esse é o segredo para colocar a bola aqui. Evidente? Para isso funcionar, é evidente que precisamos do porte físico bom. Então pode ser que o cara surpreenda nas pontas, substitua nessa posição para a gente tentar ir durante 90 minutos, talvez aí começar com Love, a gente vai, aí o cara ele pode pensar bem. Mas o Corinthians tem mais força física para executar esse tipo de ataque, porque o sistema defensivo do Vasco, por mais que tenha melhorado, ainda está longe da perfeição, tá bom? Então, é o seguinte, deixar o Max Lopes passar fome lá na ponta, lá no comando da área, isolar os pontas, como o Vasco já vinha fazendo, e, acima de tudo, se movimentar. O Bocelli sair da área para ele se filtrar, confundir a marcação, e aí vamos ter muitas oportunidades de gols. Então é um jogo que vamos precisar do Love, do Vital, do Pedrinho no segundo tempo, caso ele comece do banco. Enfim, do Janderson, que é muito veloz. É a nossa chance de conseguir a primeira vitória fora de casa no campeonato, tá bom? Fora isso, claro, respeitar o adversário e jogar com seriedade, prestigiar a Fiel que vai lá em Manaus acompanhar o Poderoso, tá certo? Bom, é isso que eu queria explanar para vocês, né? Não é um jogo que deve ser tão complicado pro Corinthians se o Corinthians soubesse impor, mas também vão sofrer com as questões físicas, com muitos desfalques. Urso, Gustavo, Avelar, Fagner não vão a campo, dificilmente algum desses vão jogar. Vão ter que superar questões físicas, como eu falei, umidade, ambiente diferente, viagem, enfim. Vai ser bem complicado para os dois, não vai ser um grande jogo, eu tô achando, mas pelo menos o povo de Manaus vai poder ali assistir. Melhor do que jogar em São Januário, com certeza. Que bom que o Vasco vendeu. E ficamos na expectativa aí. Pelo menos uma vitória. Bom jogo, acho que talvez semana que vem, com a semana para trabalhar contra o Grêmio. Agora, um time bom mesmo, acho que só depois da Copa América com a parada. Mas que a vitória venha, né? Para você um forte abraço, ótimo fim de semana aí. Tchau, tchau.